Está começando mais um Helpercast, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre competitivo anunciado oficialmente pela Riot. A gente trouxe um convidado muito mais que especial, que tem uma bagagem absurda, colecionando troféus pelo mundo afora. Léo Mané, por favor, quem é você? Se apresenta. Fala galera, tudo bem? Boa noite. Bom, como o Giovanni falou aí, eu sou um jogador competitivo, jogo competitivamente Hearthstone, na verdade a maior parte das pessoas devem me conhecer disso. Eu também estou jogando, né, TFT e o Legends of Runeterra. Bom, é isso, acho que não tem uma forma mais modesta de falar, assim, acho que o Giovanni está exaltando um pouco mais do que mas vamos lá. O cara ganhou de coreano na Coreia. Mas enfim, a gente tá. No Helpercast tem um formato bem tradicional de toda semana a gente tá trazendo análise do patch e desenvolvimento da situação. Mas assim como na semana passada, essa é uma edição especial, a gente quer falar sobre uma coisa diferente que aconteceu, porque a Riot finalmente anunciou o competitivo oficial do TFT com uma premiação bem generosa para um primeiro torneio de um jogo secundário do jogo deles, de $200 mil, que é um valor bem considerável. A gente ainda não sabe exatamente qual vão ser as regras do torneio, quais os métodos de entrar. A gente sabe que o Brasil tem 2 vagas, isso é muito legal, que é o mesmo número de vagas dos Estados Unidos. Então, tipo, o maior número de vagas é 2 e só a China tem 3, mas a China tem 3 vezes a população sei lá, 3 vezes não, tem 20 vezes a população do Brasil, sei lá. Eu acho que bem justo, isso é muito legal porque o Brasil já se provou bastante, né? Tipo, o Leco e o Judite tiveram performances internacionais absurdas. O Hakim não teve a chance de ter performance absurda, ele classificou, mas ele acabou cedendo a vaga pro Yoda, mas eu tenho certeza que ele representa a gente muito bem. E o Brasil tá bem servido. O que você vê o Brasil, assim, tipo, como uma possível potência nesse jogo, já que a gente não tem essa barreira de ping? Acho que tem uma série de fatores. Uma coisa que eu ia só comentar da parada que a China tem 3 e o resto, o que eu acho que eles devem ter feito foi uma análise de ver a quantidade de jogadores por região, né? Também de que consome conteúdo. E a gente em si não tem muito contato com os números em si da China, né? Porque é fechado. Mas eu imagino que o Brasil realmente tem muitos jogadores, né? A gente vê, tem o Hakim, tem o Leco, tem muitas, assim, celebridades, assim, jogadores que são muito populares, tanto na stream, e a gente vê que o nosso servidor tem muitos jogadores, né? Assim, eu falo isso, claro, se a gente for comparar com o NA ou então com a China, provavelmente eles devem ter um pouco mais, mas a gente não está muito longe, né? Então acho que realmente deve ter sido algo assim. Do Brasil, recentemente estava tendo uma discussão no Twitter que até o GSTV estava argumentando que por conta do nosso sistema ser um circuito fechado, né? O Brasil ele qualifica entre o Brasil para poder ir para o Mundial e cada outra região qualifica entre ele próprio para poder ir. E geralmente o que resulta isso é que regiões que têm mais condição financeira geralmente são regiões mais fortes porque elas conseguem investir mais e as pessoas conseguem dedicar mais tempo para o jogo. E que aqui no Brasil, por conta da nossa realidade ser no esportes, tirando League of Legends e CS, assim, jogos assim muito específicos, ou então, e mesmo esses jogos têm uma quantidade muito pequena de pessoas, a gente não tem um investimento muito grande, né? Então, essa é uma dificuldade que eu não sei dizer o certo. Eu acredito que a gente tem muitos jogadores bons, dedicados. Eu conheço, assim, particularmente vários, assim, você comentou alguns que streamam, mas eu também conheço vários que não streamam, tipo o próprio Bruninho, que não streama muito, já top, o Riguri, o Tex, assim, enfim. Tem muitos jogadores que são muito, muito bons que, apesar de não aparecerem muito, esse vai ser um momento de destaque para eles, né? Com porque certeza, sim. finalmente a gente vai ter um torneio que vai ser um circuito aberto, não vai ser invitational, que eu acho que agrega muito para o valor competitivo da questão, que é conseguir recompensar o melhor jogador. E finalmente a gente vai ter algo assim no TFT, porque historicamente, apesar desses jogadores que você comentou, o Leco, o Hakim, o Judite, tiveram desempenhos muito bons internacionalmente, foram torneios invitational, né? Eu particularmente acredito que o Leco foi a melhor representação que a gente teve, né? Apesar de que o torneio do Judite ele ganhou, eu acho que era um formato um pouco mais... A gente foi a mais bonita, mas a do Leco foi a melhor performance. Eu acho que principalmente por conta dos jogadores, né? Eu acho que o Leco ele estava numa situação e também ele estava jogando muito, né? Acho que o Leco ele mandou muito assim na representação dele. E eu acho que é inevitável. Acho que a conexão também do Brasil ter 2 vagas no Mundial
é uma conexão clara com o desempenho que o Brasil teve tanto nas streams quanto nesses torneios, apesar de serem invitations. Acho que o Leco conseguir ficar em segundo, o Hakim ser enorme no TFT e o Judite conseguir também representar muito bem, foram coisas que se juntaram muito para conseguir chegar onde a gente está hoje no TFT. Agora que é um circuito aberto, e claro, eu acho que isso não vai excluir o fato de ainda existir torneios Invitation, né? Acho que tipo All-Stars ou então MSI, essas coisas devem ter vários torneios de ainda Invitation que devem chamar streamers. Eu acho que isso é bom assim para promover o jogo, sim. Mas eu acho que, claro, o competitivo agora realmente vai se dar a cara nova. A gente finalmente vai saber quem é realmente os melhores jogadores de TFT, porque a gente não tinha realmente acesso, porque tinham vários jogadores que não tinham acesso a esses torneios de grande calibre. Então acho que isso vai ajudar muito a gente finalmente ter contato com esse âmbito competitivo do jogo. O competitivo, ele aumenta muito a chama dos jogadores que querem jogar, porque é a lei dos incentivos econômicos. Seres humanos agem por incentivos. Quando você tem um incentivo maior agora, que é um baita incentivo, é uma premiação de $200 mil, você tem um incentivo mundial de pessoas querendo performar o melhor possível e dar o melhor de si o tempo todo. Inclusive, a gente tem iniciativas bem legais, eu queria que você comentasse aí da sua visão das iniciativas orgânicas que têm surgindo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. A gente tem a Blake Games fazendo campeonatos desde sempre, a gente vem agora a Giant Slayer fazendo campeonatos até com uma certa parceria com a Riot, ali, uma certa amizade. Tem iniciativas de times treinando já com um nível semi-profissional. Eu não diria que profissional, porque o cenário profissional ainda não existe, então não tem como classificar ele assim, mas essas iniciativas orgânicas têm surgido no mundo inteiro e está sendo muito legal. O que você acha disso? Eu acho que, como eu falei, eu acho que é uma junção de tudo, né? Não só os streamers tiveram muito influência e o resultado que a gente teve, mas eu acho que a Blake, esses torneios, tudo acho que junta para o TFT onde está hoje. Eu acho que o movimento todo da comunidade é o que resulta de fato no que o esportes vai ser daquele jogo. A gente vê o próprio LoL, que no começo foi muito movimentação mais da comunidade, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente sempre tinha lá o Toboco fazendo torneios, etc. Go for LoL, tipo, não tinham muito apoio direto da Riot, né? Eram coisas que o time inteiro fazia, a comunidade inteira se mobilizava para aquilo. Eu acho que esses movimentos são muito bons porque é o que faz a gente chegar no próximo nível, né? Por mais que não tenha ainda incentivo financeiro que seja, a gente tem vários jogadores que ficam se matando ali pela competitividade para ver quem vai conseguir pegar o topo da ladder e sempre conseguindo treinando junto, analisando cada opção do jogo para conseguir jogar no melhor nível, é uma coisa que eu acho extraordinária. E como você falou, eu acho que o incentivo financeiro que finalmente o torneio vai ter já traz várias pessoas. Eu sei de um coreano, especificamente o Portia, que estava streamando o Hearthstone Battlegrounds, que foi para o TFT. Ele tinha pego o Challenger no primeiro set e voltou agora por conta de finalmente ter ensinado falado do sistema competitivo. Isso é muito verdade. Acho que quanto mais... Acho que vão ter pessoas que gostam do jogo e competem por conta do jogo, e tem muito também das pessoas que vão competir no jogo por conta do incentivo que existe, né? Eu acho que esse incentivo financeiro que eles estão botando no primeiro torneio é bem grande. Eu acho que isso vai refletir bastante na competitividade. Acho que todo mundo que acha que tem alguma chance vai se esforçar, vai se programar para conseguir fazer isso. E, de novo, assim, só para reforçar, eu acho que esses movimentos dos times de fazer... Esse movimento da comunidade de fazer times, fazer torneios, por mais que não tenham um incentivo muito grande para a Blake mesmo, tipo, torneio de 4x4, então essas coisas que eles fazem, é muito maneiro, por mais que não dê uma premiação enorme, é uma coisa que movimenta, tipo, ninguém consegue sobreviver ali com os $200 ganhando do campeonato, você teria que ganhar toda vez, assim, morando sozinho, tendo uma família. Mas são coisas como essas que promovem a comunidade num todo para você, de fato, existir um ecossistema que você consegue competir o jogo, né? Então, acho que esse é um movimento todo que chega onde a gente está hoje, que eu acho que é muito bom, né? Eu consigo ver várias outras realidades que o TFT poderia ter tido que seriam muito piores, e essa eu acho que é muito boa a realidade que a gente está hoje. Concordo plenamente, assim, tipo, essas iniciativas são bem fantásticas. Eu tô participando de uma aí, tô treinando com uma galera bem legal, a gente já tá organizando torneio com outros times, tá? Mas, tipo, o negócio tá bem avançado, tá bem legal. Tipo, e essa anúncio do competitivo,
ele também me trouxe de volta, assim como esse coreano aí, tipo, no 7-1 também peguei Challenger lá, no 7-2 eu dei uma leve brochada do jogo, então foquei em produção de conteúdo. Sim, Esse 7-3, eu tô gostando muito do jogo, eu tô gostando muito de jogar ele, e sim. aí vem a estreia desse competitivo e, nossa, agora festa, né? Isso é um prazer absurdo pra mim. Sim, muito bom, Então, muito bom. nossa Acho que vai experiência atrair cada vez mais com... pessoas, né, como você, né? Isso é Aham. muito bom. Nossa experiência com... Você sempre jogou esses tipos de jogos que tem uma barreira de ping, né? Que é aquele dilema do que o Brasil não vai bem em outros esportes porque ele treina só com o Brasil. Uhum. E card games, que é a sua especialidade, e o TFT também, eles não têm tanto essa barreira de ping, ele não é tão irrelevante, então você pode treinar na melhor região, você pode organizar screens com os melhores jogadores do mundo. Como que você vê isso ajudando ou talvez atrapalhando, talvez excluindo o Brasil, não sei. Assim, eu acho que a discussão que eu comentei mais cedo, que o GSTV trouxe, de que circuitos fechados resultam normalmente em regiões mais pobres, em regiões piores, é uma reflexão muito disso, né? Eu Aham, acho que a gente só virou uma potência no CS porque, de fato, a Luminosity, na época, viajou para fora para poder jogar os sim. campeonatos, e só assim que a gente conseguiu realmente ficar bom a nível deles e melhores do mundo, né? Uhum, Acho que com é certeza. indiscutível que, tipo, em qualquer competição, não só de card game ou então um jogo de reflexo, tem um teto, você conseguir chegar no teto, é muito mais fácil você conseguir chegar no teto só treinando com outras pessoas até chegar lá. Subir depois que é muito difícil. Só que quando a gente não consegue nem treinar com as pessoas que estão no teto, a gente não vai conseguir subir, Com porque não está certeza. treinando com eles. Em card game, a gente tem uma realidade totalmente diferente, né? Na verdade, o único jogo assim que eu consigo dizer que o Brasil não tem muito resultado é o LoL por conta do circuito ser fechado mesmo, né? Sim. Quando a gente vê outros jogos como o Magic, por exemplo, desde o início dos tempos, a gente é uma potência muito grande. A gente já A teve gente 3 ganhou campeões recentemente, né? mundiais. A gente tem 3 campeões mundiais, o último foi brasileiro, a gente já ganhou Uhum. muitos Pro Tours, a gente tem 2 Hall da Fama, então, tipo, a gente é muito grande. É claro que o Magic é físico, então acho que é um pouco diferente porque o ping não se aplica, mas mesmo no Magic Online ou Magic Arena, a gente tem vários jogadores que mandam muito. Sim. No Hearthstone, acho que dá para dizer que também o Brasil é uma potência muito grande. É claro que você for comparar pela quantidade de número de jogadores que tem no Brasil e comparar com o número de jogadores que tem nas Américas, lá vai ter mais jogadores profissionais. Mas a gente também é uma potência muito grande, a gente tem a nossa fatia ali da parte de que consegue pegar o resultado dos campeonatos. O Reis mais, principalmente hoje em dia, consegue ter resultados muito expressivos lá fora. Então, tipo, eu acho que não ter a barreira de ping é uma coisa que ajuda muito. A gente treina muito. Eu já treinei muito com gringos em jogos de carta, né? E é uma coisa que, tipo, eu peguei já top 100 tanto no Legends of Terra quanto no HS, nos 3 servidores, na América, na Europa e na Ásia, porque não tem barreira. Uhum. E Isso é eu muito acho que legal. você conseguir estar sempre exposto a todos os tipos de metagame para saber o que é melhor, vão te resultar num jogador melhor. O Com certeza. TFT, eu acho que ele não. A barreira de ping não é zero, né? Eu acho que o carrossel e principalmente a Zephyr de posicionamento e coisas Sim. assim Uhum. influenciam, Com mas eu diria certeza. que de 1 a 10 é tipo 1 ou 2. Acho que a maior parte do display de skill é você conseguir fazer as decisões corretas, de saber quando. Acho que posicionamento é uma skill muito grande do jogo, mas você conseguir saber qual é o acesso de fazer as coisas é uma skill muito difícil que muda a cada jogo. As decisões que você tem, né? Saber quanto dinheiro você tem, será que vale a pena upar agora? Eu vou transicionar para outra comp, esses itens são bons para o quê? Então, tipo, é sempre um balanço muito grande de todas as opções que você tem. Então, por mais que o ping seja relevante, claro, para você posicionamento e do carrossel, eu diria que não é a coisa mais problemática do mundo. Acho que principalmente a gente já tem jogadores que jogam no NA e pega Raelo lá, o próprio Uhum. Hakim, né, joga lá e já pegou rank alto também. Sim. Aqui no Brasil, eu diria que os jogadores são muito bons, tanto em comparação lá fora, a gente, quando joga os torneios da Blake, que é o que a gente tem de Observável. possível hoje, né? Uhum. A gente vai bem, né? O torneio de 4x4, o Brasil, a final foi brasileira também, vários outros torneios, a gente consegue ter muito destaque. Acho que os jogadores aqui são muito esforçados e o jogo é o mesmo para todo mundo. Mas é Sim. claro que treinar com as pessoas lá fora, caso elas sejam melhores, é importante. Com certeza. Acho que a skill individual e a dedicação individual vai valer muito, então a gente não tem muita desculpa para não ir bem, né? Agora é completamente foco no desenvolvimento pessoal e nessas iniciativas que estão surgindo e em alimentar essas iniciativas, e talvez até um apoio oficial da Riot, iniciativas de organizações oficiais.
Então, acho que agora o cenário ele já existe, ele já é bem sólido, então depende só se você quer seguir esse tipo de carreira, quer jogar competitivo, depende só e única e exclusivamente de você se melhorar e se tornar um jogador mais competente. Sim, sim, com certeza. Acho difícil agora que eles anunciaram um circuito oficial deles não fazerem as coisas internas. Talvez eles contem um pouco com a ajuda de outras grandes entidades, mas a tendência foi sempre essa, né? Eles fazerem o máximo fechado possível para eles terem mais controle. O Sim. próprio LoL no começo, até 2014, era só DreamHack, IEM, né? Interactive Masters. Os torneios eram majors, assim, coisas específicas. Então, acho que por mais que o TFT agora talvez tenha essas coisas, o caminho é sempre para ir para alguma coisa mais fechada. Por mais que não seja uma liga que nem CBLOL ou LCS, ainda vai ser alguma coisa tipo, eles vão fazer fechado do jeito deles, que eles podem controlar melhor. Sim, com certeza. Tipo, então, agora é só se profissionalizar e melhorar e aumentar o skill play e não tem mais desculpa, né? Você tem visto as novidades do TFT, em especial a adição do Xerath? Vi, sim, eu vi que mudou bastante, assim, né? Esse último patch foi enorme, inclusive eu gravei um vídeo, deve sair hoje, na verdade, desse patch note. Eu vi que o dano mudou, né? Ele mudou um pouco, teoricamente eles falaram que o dano ia ficar maior, né? Mas aparentemente ficou menor, o que torna o meta mais agravantemente de slow roll, né, possível. Você tem muito mais tempo, então você quer muito mais fazer economia, porque a ideia é que você consiga eventualmente ficar forte e você não perde para ninguém, porque você tem tempo para fazer isso. Então, você consegue ter muito mais tempo e as composições que precisam de tempo ficaram melhores, né? Sim. Mas o Xerath eu vi, a primeira impressão, né, no PBE era que ele era muito roubado, mas ele ainda não está muito claro que é muito forte, né? Eu, pelo menos, não vi ainda, posso estar desatualizado, Sim, não tá mas depois que ele bem. lançou, ele é meio estranho, né? Porque ele precisa de attack speed, e aí ele precisa de muita mana para ultar, e aí quando ele ulta já não tem tanto tempo. Mas eu acho que realmente talvez não tenha sido explorado bem o suficiente, né? Eu andei vendo bastante os top players do NA jogando em volta do Xerath e já é um meta real lá. Eles já substituem os itens do Jhin como segundo carry pro Xerath, então é Shaco e Xerath. Porque ele se beneficia muito de itens de contato e, por exemplo, Static, que é maravilhoso, né? Porque tem Attack Speed, Gota, e ele proca a Static porque a ult dele substitui outro ataque. Então é bem interessante, algo que eu não pensaria, pelo menos. A Guinsoo é maravilhosa nele, QSS é quase regra, pelo mesmo motivo de você querer colocar uma QSS na MF. Você quer que ele abra o braço e você não quer que ele feche. É diferente de campeões que dão muito dano de uma vez, né? Tipo Syndra e Jhin, que você quer colocar uma Dragon Claw para garantir que ele dê esse dano. QSS é pra esses campeões que vão dar dano constante. O Celestial nele também tá absurdo. Imagino, né? Porque ele dá muito dano no hit, ele deve curar bastante, né? Então, realmente, parece bastante com a composição do Jhin, né? Antiga, só que só muda o carry. Sim. E o spike dele é muito alto no 2 estrelas, é muito, muito diferente. O Xerath 1 pro Xerath 2. O Xerath 2 ele causa, tipo, eu tava vendo bastante VOD e ele causa, tipo, por round, pelo menos 10k de dano sem item. Isso Caramba. É bem absurdo, sim. Você pode colocar Karma ali pra dar um attack speed. 10k. Uau! What? Se ele ficar vivo, né? Qualquer infiltrado deleta ele. Tipo, aquele Shaco que encostar nele vai deletar ele. Mas aí é questão de posicionamento do jogador, saber observar e posicionar isso direito, colocar ali na terceira linha da backline, enfim. Aí cabe do jogador jogar contra, mas ele é muito frágil, o HP dele é bem curto, ele é bem squish mesmo, por uns 5 estrelas. Acho que ele, não tenho certeza, mas acho que ele tem menos HP que o Jhin. Ele é bem squish, eu não tenho certeza disso. Perdão pela misinformation. É que pela minha experiência, ele toma um auto-ataque ali e ele morre, cara. Também chegando no fim do jogo, mesmo se você tiver mesmo HP que o Jhin, já é quase muito baixo. Coisa. Você já tá morrendo, então. Mas ele tem 1160 de range, né? Ele é um sniper, basicamente. Isso é bem bizarro. Isso porque a ult dele substitui o auto-ataque, né? Então ele precisa desse range pra acertar o mapa todo. Funciona de forma aleatória, a ult dele. É bem esquisito, mas, cara, se não bater numa Trap Claw, considerando que ele não tem uma QSS, ele vai matar todo mundo.
Se bater no Water Claw, ele... O Water Claw é muito counter dele. Eu não é tinha muito pensado counter nisso. dele. Às vezes, né? Porque a ult é aleatória. Pode ser que ele não ult a Water Claw, pode ser que ele ult primeiro na Water Claw. Ou então alguém já tenha usado na Water Claw, né? Coisas assim, mas sim, realmente. É uma questão. Caramba, eu não joguei tanto esse patch, né? Também saiu hoje, mas aliás, ontem. Mas eu fiquei sabendo também que Star Guardian ainda é muito bom, né? Tá muito bom. Uhum. Já era bom, tomou buff por alguma razão. E o de Shinzal também era uma composição que estavam apostando aí, né? Por conta de Star Guardian tá forte, né? Feiticeiro, no geral, tá mais forte. Jogar com o Shinzal de Dragon Claw é uma parada interessante. Mas eu, de fato, ainda não joguei, então não sei dizer. Especialmente na galáxia nova de Free Roll, essa comp do Shinzal é muito boa, muito mais segura de fazer, porque você tem um roll a mais por turno. Isso é muito relevante. Você pegar aquele Shinzal 2 e aquele Rakan 2 nos primeiros estágios, antes de ir pro 3-1, é muito relevante. Eles dão muito dano, eles dão muito shield, eles se curam. É muito completinho. Sim. O Rakan mudou um pouco. Eu achei que o Rakan tinha ficado uma porcaria até eu ver ele em jogo. Cara, agora o AI dele melhorou, né? Porque ele tá sempre lutando mais longe, só que a ult dele é um pouco pior, só que também usa menos mana, só que ele sempre luta mais longe, né? Então, sim, tipo, ele tá primeiro lutando no cara um pouquinho atrás da frontline do cara, depois ele começa a lutar nos range de carry, ele fica dançando, né? Então, tipo... parece ele no LoL mesmo, ele fica dançarino. Então... Ele espalha Morello, que é uma beleza. Sim, então. Shojin ele nele melhorou bastante. Delicioso. E ele ganha shield quando ele... por isso que voltou a comp, né? Eu diria, sim, na real, né? Com certeza. Sim. Um grande counter que seria de Protector é efeitos de Red Buff e Morello, mas a gente tem a Sona lá na comp. Tipo, a Sona tem um papel bem importante que tira isso. Então... Sim, a Sona é muito, muito boa. Então não adianta você dar dano em porcentagem aqui, porque a Sona vai me curar e vai remover esse efeito, e eu vou ficar tranquilo aqui, o meu shield vai me segurar. É uma comp bem relevante, especialmente nessa galáxia de Free Roll. Cara, você chegou a jogar na galáxia da Nico? Qual? Não, da FOM? Não, eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver. Essa daí eu achei interessante. Deve mudar bastante as composições, né? Porque daí você aumenta pra... a sua compra não precisa mais ser de 8 bonecos, né? Você simplesmente pode juntar sinergias que sejam com 9, dependendo até mais, né? Se você achar mais coisa, enfim. Achei interessante. Mas outra coisa interessante dessa galáxia é a pressão dela. Você tinha comentado mais cedo que o dano tá mais baixo, mas isso se você matar unidades. E nessa galáxia você tem uma unidade a mais. Sim, true. Cara, o dano é brutal. É brutal. É mesmo? Sim, é uma galáxia de 125 inversa, assim. É bem mais rápido o jogo. Caraca, que maneiro. A galera dá tipo, hiper level pra conseguir chegar no 5 mais rápido que os outros? Ou não? Não, eu não vi ainda. Não compensa, né? Acho que não compensa, não. É muito giro. Só tinha essa dúvida porque, sei lá, parece algo dependendo inteligente, porque você ganha uns rounds, porque você bota mais 2 bonecos, né? Do level 4 pro 5 você coloca mais 2 bonecos. Então, tipo, mas realmente não parece ser muito bom pra sua economia e o jogo ainda é muito de você conseguir fechar a sua composição, né? O dinheiro tá muito escasso no jogo. Tipo, você não dropa ouro ali nos primeiros rounds, é muito complicado de você construir uma economia. Tipo, eu acho isso bom, porque isso faz com que as suas decisões sejam decisões mais impactantes. Né? Eu gosto disso, mas eu não gosto de alguns jogadores droparem muito ouro e outros não. Eu acho isso que desbalanceia. Cara, tem gente que termina com 20 de ouro com facilidade ali, com uma comp relativamente ok, e tem gente que tá se esforçando ao máximo, vendendo tudo para fazer os 10. Não achou nada. É uma tristeza. É complicado. O que você acha desses drops não proporcionais? É que se você for comparar antigamente, eu me lembro do 7.1 que tinha gente que dropava 15 itens e pessoas que dropavam 8. Então, tipo, pra mim isso já é um sonho, entendeu? Mas eu concordo que acho que nunca vai ser balanceado. É impossível ser balanceado, porque sempre vai ter no mínimo a questão de, tipo, algum item que seja melhor, algum item que seja pior, e as pessoas vão dropar mais ou menos aquele item, né? Então, tipo, acho que ser balanceado 100% é impossível. Com certeza. Mas eu acho que cada vez mais, apesar do Morty Dog dar umas vaciladas, tipo esse buff de Sorcerer e os próprios Star Guardian, eu acho que o jogo sempre caminha para uma posição de ser o melhor possível. Eu acho que eles pensam bastante na questão, a equipe não é só o Morty Dog, acho que as pessoas no geral
trabalham em conjunto para um jogo melhor e eles eventualmente vão chegar num ponto melhor. Mas tipo, querendo ou não, ainda tem um pouco de aleatoriedade. Às vezes vem no negocinho cinza um boneco já 2 estrelas, tá ligado? Sim. Um par de chá com Jace level 1. Então, tipo, você já consegue fazer umas paradas muito fortes que garantem o teu early game. Isso eu acho que eles vão ainda mudar, ou talvez seja até intencional, não sei. Eu não sei quanto que eles querem também que o jogo seja competitivo. Não, assim, competitivo sim, mas a questão é o quanto eles querem que ainda exista um âmbito aleatório, porque xadrez e StarCraft não fazem sucesso, então, tipo, você tem que fazer um jogo que seja acessível e que as pessoas tenham vontade de jogar e que elas percam e não sintam que seja, tipo, eu sou um... Eu não sei se pode falar palavrão, mas eu sou ruim. Pode, fica à vontade. Você virar e falar, você perdeu um jogo e pensar, eu sou ruim, e não pensar, caraca, que azar, nossa, eu fiquei tão perto, nossa, o jogo foi tão próximo, entendeu? Tipo, essas coisas são as que permitem você não ficar frustrado com jogos que te vontade de jogar mais, entendeu? Então, tipo, acho que jogos que têm aleatoriedade é necessário para que o jogo tenha sucesso com todos os públicos, mas que as nuances ainda sejam suficientes para que exista uma disparidade entre os melhores jogadores e jogadores piores. Que é claro que existe, né? Não, é inegável, impossível de discutir que não tem alguma diferença entre os jogadores. Sei lá, diamante para Challenger já faz uma diferença, tipo, absurda, sabe? Então, tipo... Com certeza. Os jogadores de mais alto nível, eles conseguem controlar a sorte deles a ponto que ela se torne apenas probabilidade que ele fica manipulando ali. Claro que nem sempre você vai ter os resultados que você quer, mas você consegue manipular elas a seu favor, e o jogador inteligente ele vai sempre tentar aproximar as probabilidades em favor, em prol do que ele está querendo construir. Eu acho isso bem interessante, eu não gosto mesmo desse volume de diferença nos primeiros níveis. Depois eu acho que é ok, assim. Você ter diferenças de itens bons, itens ruins, e ter que se adaptar com... É porque, assim, certas coisas são, tipo, você prefere dropar gold de boneco, é muito melhor no começo e pegar os itens no final, porque o seu early game é muito mais definido ali de você conseguir achar uma sinergia ou boneco 2. Com certeza. Então, tipo, é claro que você achar um Magia no level 1 também vai ajudar teu early game. Mas você não se importa tanto pro resultado final do jogo você achar GA level 1 ou GA nas Arcoâminas, aliás, nos lobinhos, vai. Mas você conseguir achar o Jace ali que vai te dar vanguarda 4 mais rápido no primeiro negócio de mob dá muita mais vantagem, né? Então, tipo, é realmente uma parada que muda bastante. Na questão estratégica competitiva da adição do Xerath, ele não é só uma unidade que vem aí para estragar o jogo com muito dano, sendo Sork e Darkstar. Ele também é uma unidade que vem aí para atrapalhar cibernéticos que precisam de eco, eles vêm para atrapalhar outras unidades. Adicionar uma peça, né, de algum custo tem implicações enormes, não só, como você falou, a sinergia, exatamente o que você falou. Pra quem não sabe, quando as cartas do baralho, elas dividem probabilidades de acordo com os tiers dela. Então, na loja, você tem uma porcentagem de chance de puxar cartas de certos tiers. Quando uma carta nova de um certo tier é adicionado, ela diminui a probabilidade das outras cartas serem encontradas, porque tem mais cartas para serem sorteadas ali. Então, e esse é o caso do Xerath, e ele diminui bastante, porque são 10 cartas a mais agora, para você encontrar. Se você tá precisando daquele cibernético, você precisa daquele eco, é bem relevante a diferença que ele faz. Toda vez que aparecer um Xerath na sua loja e você estiver indo pra cibernético, pense que podia ser um eco, cara. Não, tipo, a ideia toda é que, tipo, quanto... Tipo, a ideia de você, por exemplo, upar para level 8 rápido e você ter uma quantidade limitada de rolls que você pode fazer, só que você fez antes dos outros para poder pegar os bonecos, você vai estar pior porque você tem poucos rolls. Sim. Você ter mais bonecos custo 5 vai rewardar mais quem consegue ter economia para conseguir achar os bonecos, né? Porque vai ter mais tempo, mais dinheiro de achar as paradas, então... E eu gosto disso. Eu acho que campeões de 5 estrelas, eles têm que ser difíceis de bater, difíceis de colocar em 2 estrelas, e quando obtidos, eles têm que ter um impacto muito grande no jogo. Eu acho que eles têm que ser um carregador solo. Assim, não necessariamente carregador, tem eu só acho que eles deveriam ser bons sozinhos também. Que era uma coisa que tinha muito no Auto Chess e no Dota Underlords, que no TFT não tem muito. Não tem nenhuma lendária que você perde. É só Lulu, né? Lulu nesse set, no primeiro Panteon. E... Qual que era o outro? O resto era muito ruim, não era? Tipo, só porque sim. E no set 2 era...
Era... Vamos ver, os lendários do 7-2 Edge também não funcionava se fosse A Nami pra sozinho. botar místico era ok. Mas tipo, muito difícil. As lendárias, elas geralmente você tem que já estar numa parada. Tipo, o GP tava quebrado no primeiro patch aí desse set, mas depois que nerfaram, não tem mais nenhuma, tipo, custo 5 que seja roubada e ponto, tá ligado? Singed. Mas então, o Singed também, depois que foi nerfado, já não era mais tão quebrado assim, a ponto de você botar e ponto também. Era uma peça ok, se você não tinha o que fazer, mas, tipo, comparado a... ponto que o Singed tinha um patch ali, não lembro qual, não. que o Singed, você colocava ele ali de Morello, 1 estrela, ele dava mais dano que o Brand 3 estrelas com 3 itens. Você fala, o que tá acontecendo Acho que o único aqui? set que eu senti de verdade que eu tava jogando num nível alto foi o set de Zed Singed, porque era muito claro o que precisava ser feito e eu sabia os caminhos. Assim, não era tão fácil a execução. Eu acho que eu fazia até melhor do que alguns outros challenges, mas esse foi o único patch assim, que eu senti que realmente era decente. Mas também era um patch muito idiota, eu acho, que era sorte de conseguir achar Zed Singed. Então eu não sei se eu me orgulho muito de falar isso, mas... Não, se você tinha a melhor estratégia, você batia mais com mais consistência, você com certeza era melhor que os outros. Não tem dúvida. Não, acho que o caminho eu consegui executar melhor, mas achar o Zed e o Singed no mesmo nível que todo mundo era só sorte. Tinha vezes que não acertava também. Acertava só um, enfim. Mas se você for comparar com outros Auto-Battler, né, como eu falei, tanto o Dota Underlords e o Auto Chess, qualquer custo 5 que você pegasse, põe na composição, é muito forte. Tinha Medusa, tinha Tide Hunter que eles entram e ponto, tá ligado? Não precisa da sinergia. O ult dele já é muito forte, tá ligado? Não tinha um boneco que não fosse bom. Você pegava uma posição que você usava. Então, tipo, eu gosto da ideia, porque é claro que uma composição com todas as sinergias fechadas vai ser melhor que uma composição sem os bonecos fechados. Mas eu acho que a ideia de você conseguir usar bem esses bonecos só por ter eles já é bom. Que o TFT eu acho que tem... Bom, são diferenças óbvias de design, né? Isso assim... Não precisa nem comentar, mas tipo, os itens já são uma coisa completamente diferente, né? O TFT, ele é um jogo que o seu carregador, ele precisa de tais itens. Não tem, na história do TFT, não teve nenhum campeão que fosse seu carry que não precisasse pelo menos de um item, que seja o Zed de GA, ou então o Singed de Morello. E isso é uma coisa que eu não sei se eu gosto tanto. Tipo, tem algumas composições, na verdade, que o boneco precisa de 2 itens, ou então, tipo, um item em algum outro que seja de espada ou coisa assim, sabe? E, assim, são coisas diferentes. Eu preferia o Auto Chess nesse quesito de game design, mas acho que o TFT é muito inteligente. Acho que, na verdade, o design é diferente, eu prefiro outro, mas eu acho que o TFT fez um caminho muito bom para conseguir replicar mais a ideia dele ser uma parada de, tipo, LoL de uma forma de Auto-Battler. O Auto Chess ele só usou o Dota 2 como uma skin. Ele não estava querendo... É um mod, é literalmente um mod. Sim. Ele não queria, não estava ligando se era a Enchantress ali ou algum outro boneco. Tipo, ele queria usar os bonecos, ele só usou a ideia das skills para poder fazer a coisa, mas ele queria fazer um jogo com aquela ideia, né? Sim. Com certeza, e o LoL, ele te dá a sensação de que seu boneco ali é um personagem do LoL, tem a lore ali, tem a... boneco de AD, usando itens de AD, né, coisas assim, é inteligente. Eu acho que, principalmente pro produto num todo, né, que eles ainda fazem como se fosse um modo de LoL, apesar de claramente ser um jogo diferente, ainda para você entrar um cliente do LoL. Pelo amor de Deus, que tira do cliente do LoL. Eu acho que seria melhor para o jogo, mas eles já explicaram que, acho que pela logística, né? Se você fosse criar um outro jogo, você teria que pegar, tipo, ia ser quase o mesmo peso que o LoL inteiro, porque você tá pegando os sprites, as habilidades e tal, então eu entendo a praticidade e também é bom pro produto, né? Porque quantas pessoas não abrem LoL hoje? Se as pessoas por dia jogam casualmente lá 5 solo kills, uns 10 normal game, eles vão jogar uma vez um TFTzinho ali de vez em nunca, sabe? Então, tipo, é bom porque puxa essa galera que pode se interessar pro jogo, aí vai ver, Riot Games está transmitindo o Campeonato Mundial de TFT, vou dar uma olhada, entendeu? Tipo, eu acho que pro produto em si é bom até, melhor, mas acho que é meio triste, sabe? Porque não é um jogo completamente diferente, mas... Você acha que é por isso que o Legends of Runeterra não tá tendo a visibilidade que eu acredito que ele deveria ter? Eu acho que é uma razão também. Acho que se fosse no cliente do LoL, acho que teria mais popularidade. Mas acho que é Valorant muito de que... batendo recordes, né? Sim, eu acho que é um público diferente.
Acho que as pessoas que jogam LoL não necessariamente... Tipo, eu acho que as pessoas que fazem do dev, acho que isso era muito uma impressão dele que eles tinham e que é verdade. Eles estavam falando lá que todo mundo que trabalhava na Riot tem uma história por trás. Nem todo mundo veio de MOBA, né? Vieram pessoas que vieram de FPS, fighting game, com certeza, card game. Então, tipo, eu acho que sim, é uma coisa que eles jogavam, mas não necessariamente o público que eles criaram jogam, sabe? Acho que as pessoas que jogam LoL são as pessoas que jogam CS ou que migraram também para Fortnite, coisa assim, bem sabe? provavelmente. Então, tipo, eu acho que dificilmente Legends of Runeterra vai bater algum dia o mesmo nível de... Eu torço que isso não seja verdade, mas eu acho difícil bater algum dia o mesmo nível de jogadores que tenha o LoL, ou até mesmo o próprio TFT, por conta do jeito que o jogo já está. Eu queria muito que o lore desse certo, tipo, sério mesmo. O jogo é muito bom, o jogo é muito bem feitinho, o jogo é muito fantástico. Todo mundo ama lore, velho. Quem não jogou, jogue, cara. Baixa aí, velho. Você vai se divertir bastante. É super free to play, friendly. Nossa, ele é o melhor card game. Acho que é o melhor card game que eu já joguei, assim, pensando num todo, assim. Muito, muito bom. A mecânica é inteligente, ele é free to play, diferente de outros card games, você tem que gastar um aluguel para conseguir comprar um deck, entendeu? Tipo, é uma parada bem mais acessível. É bem bom. E o jogo é inteligente. Se você quiser jogar competitivo também, acho que isso é um fator relevante, né? Porque você não tem muito dinheiro para investir no HS, por exemplo. Sim. Acho que o lore é uma opção budget ou pra Magic, você. né, mesmo. Mas sim. Assim, o Legends of Runeterra não tem campeonatos, né? Mas sim, acho que seja jogar competitivo, tentar competir pelas posições mais altas da ladder é uma parada bem relevante, assim. Sim. Competitivo então, que eu disse é competitivo na ladder, ranked mesmo. Foi o que eu quis dizer. Porque no HS, pra você montar um baralho competitivo pra disputar a ladder, você demora muito tempo. Ou muito tempo, ou você põe dinheiro. Ou você põe dinheiro, sim. Tipo, ou você é muito bom de arena, você é um deus, como eu acabou de baixar o jogo ali, você é um deus da arena e crafta tudo. Mas é meio, né, se o cara acabou de começar a jogar, não vai ter essa disposição. Isso vai acontecer, né? Tem que abrir a carteira ali. É um pouco triste, mas, tipo, são formas diferentes de monetizar o jogo. Eu gosto mais do sistema da Riot, mas eu entendo que o do HS seja mais consistente e financie melhor o jogo a longo prazo. No curto prazo, né? Eu acho que a ideia da Riot com esses 10 anos de fazer todos esses jogos não é... Obviamente tem lucrar, mas a ideia de lucrar não é necessariamente que os jogos sejam mercenários. A ideia é que eles querem monopolizar o mercado. Eles querem virar o que a Blizzard não virou. Que é conseguir ser o maior jogo em todos os gêneros possíveis e agregar que todo mundo, quando for pensar em jogo, vai pensar PlayStation, vai pensar Xbox, vai pensar em Riot, sabe? Vai botar ele nessa mesma categoria. Que por enquanto era só tipo LoL, é um jogo, não é uma empresa, entende? Acho que eles querem fazer. Acho que por mais que, por exemplo, o jogo não esteja fazendo tanto sucesso, eles ainda vão investir para que ele consiga pegar uma fatia desse bolo que o Magic, o Hearthstone e outros jogos disputam. Então, acho que ainda tem tempo. Acho que talvez, quem sabe, no futuro. Não é o que tudo indica, mas acho que é possível no futuro. Com certeza. Acho que não vai demorar muito para que saia um launcher da Riot, assim, com todos os jogos deles organizadinhos. Sim, ali. Que nem o da Blizzard, Sim, ou uma Blizzard. A Riot vai virar Steam com esse tanto de jogo que eles estão lançando. Vai concorrer com a Steam, tá muito absurdo, é uma variedade gigante. Sim. Voltando pro TFT, você tem visto nesse set específico muita variedade de composições, mesmo que uma ou outra sejam discrepantes, muitas composições ganhando o jogo. Você tem ali, ao longo dos patches, tá? Não nesse em específico. Você viu Star Guardian, você viu Rebel, você viu Cibernético, você viu Darkstar, você viu Vanguarda com Jhin, você viu Vanguarda tem várias composições diferentes, né? Agora que você muita comentou. Coisa. Eu me lembro que no 7.1, mais pro fim, era só Panteão e... Era dragão. Era dragão. Porque eles ganhavam dano mágico, dragão counterava dano mágico, aí quem tinha mais dano mágico e mais dragão counterava mais, dava mais dano, era uma maluquice, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? E no 7.2 teve bastante também de Zed, Singed, né? Ou então Luz, coisas assim, né? Acho que esse set, pelo tempo também de vida, foi o que mais teve variedade, né? Com certeza. E isso é muito legal. E não são variedades do tipo, eu vou fazer Protector aqui, vou fazer Mech, eu vou fazer Cyber...
todas essas composições que são fortes, são winnables, são top 1, assim. Elas não são Berserker, por exemplo, do 7.2, que são... Você ganha, assim, eventualmente, você vai ganhar, vai pegar um match favorável. Mas não é o win rate que... Você tá jogando ali pelo um top 3, assim. São composições mais consistentes, que vão estar mais vezes ali, porque o spike é alto, mas que não é pra pegar um top 1. No 7.3 eu vejo que todas as composições que estão vindo fortes, elas são muito fortes quando feitas individualmente. Então você tem, assim, Mech Infiltrator. É muito forte. Só que se você muito disputar... forte. Essas composições, né, de slow roll, que você precisa de bonecos 3. Acho que é muito por conta também do... Acho que essas composições permitem existir por conta da mudança do sistema de dano que eles tinham feito, né? O que eu não acho que seja necessariamente bom. Mas é como você não estava punindo tanto o early game, a pessoa ter que se mexer e ela... Porque, tipo, antigamente a gente tinha muito isso, né? De você upar pro level 4 mais rápido, pro level 5 mais rápido. Hoje em dia, você nunca vai ver uma pessoa upando agressivamente, sabe? Tipo, você sempre tem muita economia. Então, a ideia é sempre você chegar, eventualmente, em alguma composição muito forte. Então, você conseguir ver uma sinergia que você consegue fazer bonecos 3 estrelas frequentemente, porque é custo 3 ou menos, porque você tem muito dinheiro, é uma composição forte. E eu acho isso legal, assim, eu acho que tem prós e cons. Acho que um pró muito grande que você comentou, eu acho que é muito legal, é essa variedade, que eu acho que tem seu valor. Mas eu acho que é uma coisa que, tipo, se você permite ter tempo para tudo e você a única dificuldade é achar o que é mais forte, você defasa um pouco outras estratégias que são mais agressivas, tipo, mais early game, sabe? Sim. Que você não consegue pressionar, por mais que você queira, sabe? A gente não tem muitas sinergias assim, né? Assumir o assassino, a não existência do assassino tira muito disso, né? O assassino é uma coisa que punia logo. Ou então até mesmo, eu me lembro que tinha... O Berserker mesmo era uma estratégia... Também. Assim, 6 era bom, mas o early game também era forte. A gente tinha várias composições que eram mais assim de early game, né? Essas composições que matavam unidades e ficavam vivas para causar um dano maior. Sim. Essas Elementalist, por exemplo, também era uma coisa assim, sabe? O Elementalista é o Mech, só que o Mech é um Elementalista que os 3 Elementalistas tomam Zéfiro por um tempo. Eles tomam Zéfiro por um tempo, ficam dentro do robô ali. É uma boa comparação. A parada que tinha Sorcerer também, né? Era bizarro. Tem Sork também, a N é Sork. Não, digo, o Elementalista, aí você usava Sork para buffar o time inteiro, e aí o Brand, enfim, era... Mas eles são bem parecidos na forma de buscar, sim. Porque é um custo 2, um custo 3 e um custo 4. Acho que o proposto é esse também, né? Muito. É uma escadinha, assim, tipo, você não vai irritar o robô, a não ser que seja Galáxia de 4 e você pega o Fizz ali no começo, você não vai irritar um robô no começo, então... Muito rápido, sim. Não é algo pra você snowballar, então... Não sei. Sim. O Elementalista, eu acho que ele era um pouco melhor, porque ele abria transições, né? Tipo, você teve um patch, que era um dos meus patches favoritos do 7.1, que era o que você usava o Elementalista pra pivotar para outras coisas. Então você fazia seu objetivo inicial de todo mundo no lobby era pegar o Elementalista, colocar o Elementalista ali, e pegando as coisas, adaptando, tipo, usar esse Elementalista para sobreviver e adaptando e migrar de alguma coisa dali. Isso era bem legal, eu gostava bastante disso. Eu penso do 7.1 com muito carinho. Provavelmente o que eu mais me diverti, provavelmente também o que eu mais joguei, assim, de quantidade de tempo. Porque era muito isso, eu consigo me lembrar de todos os bonecos, assim, eu lembro daquela Alessandra Carey que botava todos os itens nela, amarelo, já, não sei o que, era muito maneiro. Elementalista era uma parada muito legal, né? Kennen era um boneco legal, aí tinha assassino com Elementalist, ninja, era... Toma cuidado com a nostalgia, ela é um pouco perigosa, porque eu acho que o 7.1 ele tinha problemas muito gigantescos. Tinha, nossa. Se fosse jogar o 7.1 hoje, a gente ia ficar muito puto. Assassin. Tinha 6 Assassin, tinha tudo. Tinha coisas bem problemáticas. Eu não tô. Lembra, eu me lembro no PBE, Yasuo de Onyx Park e Morello. Ele ficava só dando Morello em todo mundo. Eles tiveram que nerfar no dia antes do campeonato. Teve outros bugs. Cara, o Aurelion, antes de lançar o jogo, quando eu tava em beta, ele dava uma ult, ele matava o time inteiro. Tipo, ele não dava chance. Ele dava uma ult, ele matava um monte de Copa Meu Bom. Eu ganhei 2 Copa Meu Bom assim. Boa. Isso antes do set oficial, né? Do lançamento oficial. Né? Sim. Foram dois. Um foi depois do lançamento.
Cara, fala um pouco sobre Copa Melbon, tipo, essa iniciativa do Hakim, que ele tira do bolso dele, ele tem prejuízo fazendo a Copa Melbon, é muito foda pro cenário. O maior, não sei se vocês sabem, mas o maior número de views de uma live assistida de TFT competitivo do mundo não é oficial da Riot dos showruns, é da Copa Melbon, acho que foi da 3ª edição. Sim. Foi uma que eu ganhei. Opa! Uma grande parada. Assim, uma coisa importante de falar é, tipo, se você for ver pelo sentido literal, sim, ele perde dinheiro. Na verdade, foi um movimento muito abrindo mão dele que ele decidiu fazer. Mas é um investimento, né? Tanto é que hoje ele é visto como uma pessoa que é do TFT muito por conta desse investimento que ele fez. Então, é uma coisa que valeu muito a pena, eu diria. Mas o Copa Melbon foi muito um movimento que a gente lançou um jogo novo, todo mundo tá jogando e tal. E daí ele queria fazer um torneio entre os amigos que já estavam jogando lobby. Era mais uma aposta entre amigos que tomou proporções absurdas. Na verdade, as três primeiras, a quarta foi, acho que teve o pico, que foi o que a Liquid patrocinou. As 3 primeiras era todo mundo dava R$50, e aí o primeiro levava 250, o segundo levava 150 e o terceiro se pagava, assim, algo assim. É muito legal essas iniciativas orgânicas surgindo. Tipo, eu adoro essas histórias de livres iniciativas que tal pessoa teve uma ideia, começou a fazer um trabalho aqui, e de repente ele começou a ter uma proporção maior e tal. Eu acho isso maravilhoso, cara. Sem ter que ter um órgão central por trás, manipulando as coisas e fazendo de um jeito orquestrado, sabe? Eu acho muito legal quando as coisas vêm espontâneas, acho muito lindo. Não, foi muito legal, todo mundo começou a jogar lá, né? Acho que foi assim que a gente se tornou mais um nome no TFT, né? Eu, o Leco, o Mitch, o Hakim mesmo. Aí teve uma galera que jogou e depois não jogou mais. Galera que era streamer mesmo, né? Tipo Lanica, eu me lembro, o Celim jogou, Pim Pimenta jogou vários também. Que não necessariamente jogam mais tanto TFT, mas que ali era uma parada mais de criar, né, o conteúdo, era uma parada mais de mostrar o jogo para a comunidade, né? A galera, apesar de, por conta de ser o único torneio, a galera levava muito como se fosse o torneio que definisse como se tivessem os melhores jogadores, mas não era muito isso, né? Tanto que depois a gente teve, sim, a edição que teve o Top 8, né? Da Leather, que a gente viu lá, que o Zadosh ganhou e tal. Mas acho que a Copa Melbon era muito mais um invitational mesmo. O objetivo era ser um showmatch, assim. E foi bem legal. Eu gostei bastante de ter participado. Acho que foi uma coisa que me deu bastante espaço, assim, nesse meio. O ter ganho também foi muito bom. Eu lembro que eu ganhei esse, que foi o quarto, que foi bem legal, que foi 7-1 também. Com a Aurelion só, eu fiquei spamando a Aurelion Wild Shapeshifter. Sim, nossa, eu lembro disso, é graça. Era essa comp, 100%. Nossa. Como que nada desestabilizava o posicionamento, né? Nossa, foi muito bom. Cara, 7-1, assim, foi quando eu joguei em praticamente todos os campeonatos. O único campeonato que eu joguei e ganhei, que não era 7-1, foi um do 7-2 da CCXP, que o meta era os Zed Singed, né? Sim. Mas foram bons tempos. Acho que o 7-1 ele deve ter sido o mais divertido, porque foi começo, ele tava todo mundo experimentando coisas. Sim. O 7-2 foi o mais boring e mais, sei lá, foi tipo, o RNG era altíssimo, tinha muita coisa aleatória que era frustrante, tipo o ult da Thalia, o ult do Azir, o ult do Brand, era um negócio frustrante. Tinha algumas coisas. O próprio Mage, né? Mage era um pouco aleatório, né? Você ter 50%, você tinha que usar 6 para conseguir dar 100, era muito diferente de Sorcerer, que é uma parada certa, né? Acho que eles vão mudando isso de acordo com o que faz mais sentido, tirar coisas que também não tem counterplay, tipo Oceano, coisas assim, né? Tipo, Oceano para Star Guardian, você dá para ver claramente a diferença, né? Tipo, tem o mesmo intuito, mas um é muito mais balanceado e jogável do que o Oceano, né? Não agora. Star Guardian tá bem fora a comp hoje tá muito no meta, mas eu acho que se você for pegar no vácuo o que é a sinergia, eu acho que ela é muito mais tipo, pensada assim, tipo, de uma forma balanceada do que Oceano. Oceano é todo mundo ganha mana, foda-se. Seu bicho vai ultar daqui a tantos segundos. E não tem o que você fazer como resposta. Era tipo fantasma também, era assim. O Brand vai ultar daqui a 2 auto-ataque e se vira aí, mano. Se vira, dá um jeito. Agora assim, você tem como dar o Poison ali, você tem como dar o Mana River. Eu não sei como que é o nome desse debuff, eu vou chamar de Poison.
Que é a redução de... Sim, aumento sim, de custo total de mana, né, pro primeiro cast. O manto lá, sim. Sim. Mas Poison é exatamente a mesma coisa, né? É o Poison, só que só pra primeira skill. Acho que tem várias sinergias que são muito feitas já pensadas nisso, né? Místico é uma sinergia muito disso, né? De você conseguir fazer, se tiver muita gente fazendo feiticeiro no teu lobby, você vai lá e faz, você consegue jogar bem contra, ou então vanguarda contra um meta que seja muito de dano físico, coisas assim, né? Acho que o jogo caminha geralmente para uma direção melhor. Eu acho que a galera, apesar de reclamar muito, acho que ele vai sempre caminhando para um lugar melhor. Acho que dificilmente o patch, acho que dá para ficar pior, mas comparado a algum anterior, mas ele geralmente caminha para um lugar mais balanceado e ideal. Eu gosto muito do time de desenvolvimento da Riot, tipo, tem me agradado muito no... Tipo, eu gosto muito das decisões deles, eu acho bem acertadas, eu não reclamo tanto, assim, claro, tem coisas que são frustrantes, você vai ficar um pouco chateado e tal. Frustra, né? Mexe com o psicológico. Eu não gosto da cara do time, que é o Morty Dog, porque ele tá virando gerador de conteúdo, né? Daqui a pouco ele já vai sair da Riot, virar streamer aí 100%, porque ele é jogador profissional, narrador, ele faz vídeo, streama, tipo... ele é diretor lá da galera que faz o negócio todo, ele certamente não deve ser quem põe a mão na massa, mas ele, pra mim, é um meme, assim. Acho que a galera que realmente trabalha, a gente não sabe de fato, né? Tem algumas pessoas que são analistas, etc. lá, mas a gente não sabe. Eu gosto muito do Morty Dog, assim. É mesmo? Das strings dele, ele é um cara bem carismático, assim. Ele é do jeito dele, showman. Mas, tipo... showman. Tipo, eu não gostaria que uma pessoa que é responsável pelo balanceamento do jogo competitivo ser ele. Essa é a única questão, mas... Justo. Sim. Faz todo sentido, sim. Tá, eu vou abrir para perguntas pro chat aí, sejam criativos, a gente tá com um dos melhores jogadores de HS de coreano na Coreia do mundo aqui. Sejam criativos, hein? Deixa eu ver se já mandaram alguma coisa legal aqui. Cadê meu coach de lore, Leoana? Cadê o coach do médico? Pô, só pedir, mano. Eu vejo meus vídeos, eu posto vídeo lá direto. O LR, estamos sempre aí. Eu vendo coach, assim, as pessoas perguntam às vezes, mas eu vendo coach. Se você realmente quiser, eu cobro R$100 a hora. E aí a gente vai lá, mas é isso. Aí, médico, 100 pila. Não, médico é pão duro. Médico é só pro top 8 só. Mercenário. Vocês também colocam leites antes ou após, depois do cereal? Parabéns. Nossa, isso é esse tipo de aproveitamento que eu queria. Ok, eu não gosto de leite. Na verdade, eu sou meio aversivo a leite. Eu tomo iogurte que tem leite, mas eu ponho granola primeiro e depois eu ponho iogurte. Coloca o seu cereal com brócolis lá e já era. Não, você não calma lá, não é tanto assim meu amor pro brócolis. Cadê as lives, Johnny? Elas voltam amanhã, viu? Tipo, eu dei uma sumida, porque com esse anúncio do set, eu andei treinando off-stream com uma galera aí que tá bem empenhada no competitivo, então elas voltam amanhã normalmente. Não normalmente, elas vão voltar em horários um pouco diferentes, mas elas vão voltar sim. Tá animado pro Mundial, Léo? Cara, eu gosto bastante de TFT, de assistir, muito por conta de conhecer um pouco. Eu acho que vai ser bem legal finalmente ver uma expressão do competitivo do jogo num circuito aberto, assim, né? Que todo mundo pode participar. Meu mano Leozito joga demais. Léo, qual é a sua opinião sobre as novas galáxias? Qual você acha que é a ideia da Riot com a inclusão de 3 no patch passado e 2 nesse patch? Eu gosto bastante desse sistema de galáxias rotativas ou... Eles podem simplesmente... Não, essa galáxia aqui tá ruim, vamos tirar do jogo. Sim. Bom, o set 2 não dá pra fazer isso com o elemento. Obrigado pela pergunta, Rafinha. Mas eu acho legal, eu acho que se as galáxias forem balanceadas num quesito de que não tem algo muito desbalanceado, né? Tipo, você se entra no Nico vai fazer certamente isso. Então, se você entra no negócio que tem mais vezes, você vai fazer certamente isso. Eu acho que acho que são bons negócios. Acho que o game design que eles fizeram, tanto da que você pega um bicho custo 4 no primeiro quartal, é muito interessante, porque dá um direcionamento de qual composição você vai fazer e você não tem que disputar muito composições, que eu acho que é uma parada legal. A Nicoverse é que eu menos gosto, porque não tem muita diferença, você ainda vai ver quais são as melhores composições do meta e ir lá e fazer. Todo mundo vai fechar 3 estrelas. Então. E
A de 125 de vida, eu acho que é uma que, principalmente nesse set, por conta do jeito que tá o tomar dano, acho que é meio problemático, você dá mais tempo ainda para as pessoas acharem. Então, Vai no acho que assim. mobile, na fila do banco, 3 horas. Então, acho que a ideia é legal, Sim. mas eu acho que a execução de algumas galáxias em específico ainda não são muito boas. Mas eu gosto muito da ideia. Eu gosto de quando um jogo consegue fazer uma mudança muito sutil e que muda muito a forma de jogar. E de uma forma que não quebre o jogo, né? Isso eu acho muito legal. Meu caro Léo, poderia me dar uma dica de acompanhamento para merluza? Os caras na gastronomia aqui, hein? Pô, cara, eu faço brócolis, é bom, cebola sempre eu gosto bastante também. Depende de como você for fazer. Se for fazer assado ali, você põe junto com. Envolve no papel alumínio ali com cebola, põe um tomatinho ali, maneiro. Mas legumes, assim, no geral, eu diria que é boa. Uhum. Cara, muito obrigado pela participação. O espaço é teu aqui para você divulgar teu peixe, você faz stream ou qualquer projeto que você tiver aí. Fique à vontade, o espaço é teu. Bom, galera, boa noite, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado pelo convite, Giovanni. Eu faço streams no Facebook, eu estou streamando HS mais recentemente, que eu estou jogando vários campeonatos de qualificatória por conta do sistema que mudou um pouco, isso eu explico mais na live se vocês tiverem interesse. Eu estou fazendo vídeo direto para o YouTube, tanto de TFT quanto HS, quanto de Lives de Terra, eu posto mais uma vez por semana, Léo Mané lá no YouTube. E me sigam nas redes sociais, que é LeoManeHS, tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso. E a stream dele é muito boa, ele é didático de uma forma que todo mundo consegue entender. Eu assistia bastante as lives de lore dele, me ajudou bastante a subir no rank ali, então é uma linguagem bem acessível. Vamos lá, confere o trabalho dele que o cara é brabo. Muito obrigado, falou, Valeu. até a próxima. Até a próxima.